O próprio Deus, quando ele decide dar uma revelação, ele se submete às limitações da linguagem humana. É assim como Cristo se submeteu às limitações da condição corporal humana. O subjetivismo se impregnou na filosofia ocidental de tal maneira que eu até assinalei na aula passada que a palavra perception em inglês quer dizer apenas o fenômeno subjetivo, quando na verdade o fenômeno subjetivo é apenas uma impressão, uma sensação. Nem é impressão, é uma sensação, porque a impressão supõe um impressor, não é certo? Então, eu digo, se todas as nossas percepções, se você usa a palavra percepção para designar apenas a experiência subjetiva, ou seja, a sensação, o que você passa a chamar de realidade não pode ser o percebido, evidentemente. Né? Existe a percepção de um lado, existe a realidade do outro, existe um abismo entre as duas. Quem vai tampar esse abismo? É a ciência. A ciência vai dizer para você o que é a realidade. Acontece que as ciências só operam sobre um recorte pré-determinado, que nunca abrange o mundo concreto enquanto tal, e sim somente uma fração dele, que é recortada e definida segundo o interesse da pesquisa. Quer dizer, segundo a pergunta que você está fazendo. Se você juntar todas as perspectivas científicas possíveis, você jamais vai compor um mundo concreto. Porque todas elas, todos esses recortes, eles dependem de que haja uma presença sobre a qual você opere o recorte. Então, vamos dizer, o conhecimento por presença é o fundamento da possibilidade de qualquer conhecimento, e sobretudo o conhecimento científico. E não cabe, evidentemente, à ciência dizer para você o que é realidade. Tá certo? No entanto, então, grande parte da autoridade quase religiosa que a comunidade científica adquiriu vem desse subjetivismo moderno. Quer dizer, todas as nossas impressões são puramente subjetivas, ninguém conhece o mundo real, então nós temos de perguntar a uma autoridade superior. E essa autoridade superior nos dirá que só faz parte do mundo objetivo aquilo que foi obtido por medição e comparação. Eu digo, mas escuta, mas medição é uma atividade eminentemente subjetiva? A medição é coisa que o ser humano faz. Então isso quer dizer que o mundo real é constituído das medidas que eu tomei, né? Das medições que eu operei, e tudo mais é subjetivo. Eu falo, bom, evidentemente isso é uma inversão tremenda. E se você investigar direitinho, você vai ver que tudo aquilo que eu designei em outro estudo como inversão revolucionária não teria sido possível sem esta inversão inicial. Quer dizer, nós podemos falar realmente de uma inversão ou perversão da percepção do mundo que permeia quase 3 séculos de filosofia. É claro que nem todos os filósofos foram infectados por isso. O bom e velho Leibniz jamais caiu nessa. Mas, existem muitos outros filósofos que não se deixaram arrastar para isso. Quando eu digo que esta ideia se alastrou pelo Ocidente, quer dizer, bom, se alastrou pela comunidade acadêmica, em geral, pelo mainstream, tá certo? Mas isso jamais afetou a percepção que as pessoas comuns têm na realidade e também não afetou a percepção que vários filósofos individuais, maiores do que os outros, tinham durante este período. Quer dizer, quando você vê, por exemplo, um mainstream fanaticamente cartesiano, né, do tempo de Leibniz, cartesiano-newtoniano do tempo de Leibniz, e Leibniz nadando contra a corrente, você precisa ver que Leibniz era maior do que todos eles juntos, maior do que o próprio Newton. Tá certo? Quer dizer, a inteligência de Newton era grande, mas era muito limitada, especializada em uma certa área. Por exemplo, se você pega os trabalhos teológicos de Newton, eles têm pouquíssimo valor hoje em dia. Ao passo que Leibniz, tudo que ele escreveu sobre qualquer assunto tem importância cada vez mais. Ele escreveu sobre teologia, jurisprudência, física, ética, religião, metafísica, etc, etc. Leibniz foi certamente o maior gênio do Ocidente, desde Aristóteles. E ele nunca se deixou enganar por isso. Ele sempre soube que para que um objeto exista, não basta que ele tenha medidas, não basta que ele seja uma coisa extensa, ele precisa ser alguma coisa. Tá certo? Se você somar, por exemplo, você pega aqui uma banana e
um tratado de epistemologia. Você meça os dois em todas as direções possíveis e imagináveis. Você não vai descobrir a diferença entre uma coisa e a outra. Porque isso não vem, vamos dizer, das suas medidas espaciais, mas do fato de que elas são algo. Então, a noção, vamos dizer, a velha noção aristotélica da forma substancial é absolutamente indispensável para que eu consiga equacionar a relação correta entre as minhas percepções, que são, evidentemente, são uma apreensão do mundo objetivo, mas são apreensões parciais, e a presença da realidade como um todo que embasa isso. Então, toda a questão é essa, quer dizer, percepções todo mundo tem, mas ou esse mundo das nossas percepções se abre ao conhecimento por presença que está embaixo delas, ou ele se fecha, ele pretende constituir o todo da realidade, e o passo seguinte, evidentemente, é reduzir ainda mais esse mundo da percepção, aceitando nele só aquilo que foi contado, pesado, medido por tal ou qual ciência. E aí você vai invertendo a ordem natural das coisas, e sem esta profunda perversão da inteligência humana, eu creio que a mentalidade revolucionária jamais teria tido a menor credibilidade. É evidente que nem Descartes, nem Newton, nenhum dos outros pretendia fazer uma revolução, não era esse o objetivo, tá certo? Mas a possibilidade de grandes erros e de erros desastrosos na esfera da política, da moral, né, e da conduta diária das pessoas, ela só é aberta se existe antes um erro mais profundo e menos perceptível na esfera da lógica e do pensamento. Quer dizer, primeiro você quebra, né, os princípios do pensamento humano, e daí depois as distorções podem se acumular à vontade. Então, é claro que existe algo a ser corrigido, tá certo? Porém, é importante dizer o seguinte: as pessoas podem perguntar, mas qual é a diferença entre o que você está dizendo e o que diz o Peter Kingsley? Que durante 2.400 anos houve uma distorção, houve uma falsificação completa, e agora nós descobrimos a verdade. Bom, em primeiro lugar, a diferença de proporção, tá certo? Eu acabei de dizer que durante esses 300 anos de primado do idealismo moderno, nem todo mundo se deixou enganar. Na verdade, era apenas uma facção minoritária, só que era mais falante, que acreditava nessas coisas. O resto continuava percebendo de acordo com o padrão natural e universal, embora às vezes sem conseguir formulá-lo verbalmente. Esse é que é o problema. Quer dizer, aqui tem um sujeito que está percebendo a verdade, mas ela é demasiado complexa para que ele a formule, e tem outro que percebe uma mentira simplificada e consegue explicá-la perfeitamente. Mas isso acontece com frequência. Então, quer dizer, a verdade estará do lado da facção muda, facção que não consegue se expressar. Então, e eu estou falando de um período muito breve, e não estou falando do engano universal. A passo que um cara como o Kingsley diz, não, depois de Empédocles todo mundo falsificou tudo. Então temos que voltar a Empédocles. Claro que isso é loucura. Não existe a possibilidade de que todo mundo tenha se enganado e só o Peter Kingsley despertou para a realidade é mínima. Quer dizer, essa é uma presunção absolutamente megalômana, na qual eu, graças a Deus, jamais caí. Nós podemos corrigir erros muito duráveis, mas nós nunca vamos poder corrigir a humanidade inteira. Nem mesmo uma tradições de 2.000 anos, de 5.000 anos, não. Estão chovendo insetos aqui, ô raio. Felizmente o verão está acabando, daqui a pouco os insetos vão embora. Então, na outra semana então, eu coloquei essa nota. Provas só servem para dar validade social a uma crença esquemática, que simboliza de maneira distante e vaga alguma intuição originária. Então, a intuição originária é sempre pessoal e intransferível. Você não pode passar para alguém algo que você percebeu. Você é sempre
O destino do ser humano é ser sempre a testemunha solitária da verdade. O que ele pode transmitir ao outro é uma representação esquemática, na vaga esperança de que ele consiga, por seus próprios meios, obter uma intuição originária semelhante à dele. Mas isso jamais é garantido. Quer dizer, você entender o sentido de uma afirmação não significa jamais compreender a realidade que está por trás dela. Entender o sentido de uma afirmação lógica é uma coisa, e entender os fatos e coisas que aquilo se refere é outra completamente diferente. E aí, só este ponto já daria para dar uma aula inteira, porque hoje mesmo eu coloquei lá uma coisa que eu aprendi com o Schwann. Schwann dizia: o sentimento de concordância que você tem diante de uma afirmação não quer dizer que você a compreendeu. Quer dizer apenas que você tem a aptidão para talvez vir a compreendê-la um dia. E isso aí se refere, isso aí para, vamos dizer, uma das grandes dificuldades da vida humana. A linguagem humana, ela sempre pressupõe a presença do mundo. O mundo é um mediador da linguagem humana. Quer dizer, longe da linguagem abarcar o mundo como uma rede que o contém, ao contrário. A linguagem só interconecta, né, pessoas e suas percepções de maneira sempre parcial e fragmentária. Tudo isso ocorre dentro de um mundo que é o suporte da linguagem. Se você retirar o mundo, some a linguagem. Então, se não houvesse coisas, fatos e processos ocorrendo em torno de nós simplesmente não conseguiríamos falar. Qualquer frase, por mais banal que seja, pressupõe a presença de um mundo que é conhecido e compartilhado pelo falante e pelo ouvinte. Então, é por isso que eu digo que a linguagem nunca chega a ser um sistema. Ela tende a se estabilizar, se unificar como um sistema, mas ela é constantemente diluída. Diluída pelo fato de que a realidade que ela não a abrange, a realidade penetra nela e a dissolve. Então, você veja, o próprio Deus, quando ele decide dar uma revelação, ele se submete às limitações da linguagem humana. É assim como Cristo se submeteu às limitações da condição corporal humana. Ele tinha que comer, dormir, ele sentia dor, como todo mundo. Então, quando Deus fala aos profetas, ele se submete voluntariamente às limitações da linguagem humana. Então você tem uma mensagem divina passada numa linguagem humana. Evidentemente, aí você vai ter uma situação ambígua, onde o valor, a importância, a riqueza da mensagem transcende infinitamente a própria fórmula verbal usada. E acontece o seguinte: a linguagem humana, ela tem uma espécie de ambiguidade ou um caráter paradoxal que é inerente a ela. Santo Tomás de Aquino dizia aquilo: nós falamos com palavras, agora Deus fala com palavras, coisas, seres e fatos. Nós não temos essa propriedade. Aquilo que Deus fala é realidade, a própria realidade é um discurso divino. Então, é por isso mesmo que vamos dizer, o discurso divino vem com autoridade absolutamente avassaladora. E a linguagem humana não tem essa propriedade. Ela opera através de signos, quer dizer, que coisas que substituem outras coisas. Por exemplo, um signo, um grafismo, substitui, entre aspas, um animal. Eu escrevo elefante em vez de mostrar um elefante, supondo que você também saiba o que é um elefante e que, ao ouvir esse som, você vai saber do que eu estou falando. Mas esse do que, o famoso referente, ele nunca está presente na linguagem. Isso é coisa básica. O que está presente na linguagem é signo e significado. O referente é uma coisa externa que transcende infinitamente a linguagem. E por isto mesmo, como nós não somos capazes de fazer como Deus, isso é, presentificar sob formas existenciais
ontológicas, corporais, as coisas das quais falamos, nós temos que contar com a memória do ouvinte e a sua capacidade de associar uma coisa a outra. E a própria língua dos profetas, a língua em que Deus ditou as coisas aos profetas, sofre essa limitação também. Então, uma das limitações estruturais, não é bem uma limitação, é apenas uma característica estrutural da linguagem humana, é que nenhuma afirmação por si mesma traz completamente à nossa consciência os seres e coisas de que se trata. Ela dá apenas os seus nomes. Ora, os nomes também, eles adquirem diferentes conotações em diferentes situações. Isto é o mesmo que dizer que nenhuma frase, afirmação humana, por si mesma é inteligível. Nenhuma informação humana isoladamente é inteligível. Tá certo? O que cria, vamos dizer, para nós, um equivalente linguístico ou lógico da realidade, de modo que o seu pensamento tenha alguma apreensão sobre a realidade, é o uso do contraste dialético. É por isso que tudo aquilo que é que é afirmado só adquire alguma consistência para nós em comparação com aquilo que está negado ali mesmo. Portanto, toda afirmação contém a negação de alguma negação. E às vezes não é uma negação só, são várias. Isso quer dizer, é a mesma coisa que dizer, toda afirmação humana pressupõe uma discussão. Toda afirmação humana é uma intervenção numa discussão. E o próprio Deus, quando decide falar em linguagem humana, ele se submete a essa limitação. Não é isso? Quando, por exemplo, se você pega qualquer frase do Evangelho, você vai ver que nenhuma dessas frases se impõe por si, sem ter por trás de si todo um leque de negações e atenuações dentro da qual adquire sentido. Por exemplo, quando o apóstolo fala, nele vivemos, nos movemos e somos. Esta frase pode facilmente ser interpretada no sentido panteísta, quer dizer, Deus é o universo. Nada na frase impede que você interprete assim. Então, a possibilidade da interpretação errada já está dada na própria frase. E você, para saber que não foi isso que o apóstolo quis dizer, você precisa comparar não só esta frase com outras frases, com outros dados que você obteve do Evangelho, mas você tem que confrontar essas várias acepções possíveis, essas várias interpretações possíveis, para saber quais são as mais razoáveis ou não. Isso quer dizer que a audição de qualquer afirmação... Leila, joga uma cigarra para mim. Qualquer afirmação pressupõe um rápido trabalho dialético dentro da mente humana. Esse trabalho, é claro, pode ser desacelerado e reproduzido. Quer dizer, eu posso explicitar toda a constelação de dúvidas e ambiguidades que se perfilou dentro de mim ao ouvir a frase, até que eu chegasse a uma conclusão quanto ao significado preciso da frase, ou quanto à intenção do falante. Então, isto quer dizer que de toda percepção da realidade até a formulação de uma afirmação geral que a torne acessível a vários ouvintes e lhe dê alguma validade social, o caminho é longo e complexo e cheio de erros possíveis.